É para mim com muita satisfação estar aqui de novo neste jantar com a União das Associações de Comércio e Serviços. E tenho muito gosto em o fazer porque acredito que as cidades só se podem gerir em parceria. E essa parceria tem que funcionar entre instituições, mas tem que funcionar também entre o poder autárquico e aqueles que são parceiros essenciais para se fazer a cidade, designadamente o comércio. E ao longo destes 6 anos pude sempre manter com as direções da União um relacionamento excelente, onde certamente nem sempre todos ficámos inteiramente satisfeitos, mas onde todos trabalhamos para um objetivo comum. E trabalhamos designadamente na construção dos vários instrumentos estratégicos para a cidade de Lisboa nos próximos anos. Hoje temos não só uma carta estratégica, como temos um novo plano diretor municipal e temos mesmo um documento que foi aprovado praticamente por unanimidade na Câmara e que designámos Estratégia Lisboa 2020 e onde a UACS foi particularmente ativa e que definiu o conjunto de projetos estruturantes que devemos candidatar aos próximos geração de fundos comunitários, tendo em vista o desenvolvimento da cidade daqui até 2020. E este conjunto de documentos define-nos fundamentalmente 3 objetivos estratégicos que são da cidade, mas que são certamente dos comerciantes da cidade e que se enunciam em 3 expressões: mais pessoas, mais emprego e uma melhor cidade. E estes 3 objetivos estão interligados. Nós precisamos de ter uma cidade melhor, que seja mais atrativa para as empresas aqui se fixarem, que seja mais agradável para as pessoas aqui viverem, porque só se houver mais empregos também há mais pessoas, mas só havendo mais pessoas é que haverá também mais emprego. Eu tenho bem consciência que estes 6 anos têm sido 6 anos particularmente difíceis na vida da cidade e para a vida do comércio. Temos vivido praticamente desde 2008 na mais grave crise económica que algum de nós tinha memória e que tem sido traduzida numa perda brutal do poder de compra por parte das pessoas e, portanto, por parte dos consumidores. Agravado certamente pela pressão fiscal e agravado para muitos comerciantes, certamente, pela atual lei das rendas. É um contexto, por isso, onde quer o comércio, quer a cidade, têm procurado lutar em contraciclo contra aquilo que é a pressão que nos rodeia. E o que nós temos procurado fazer é, neste contexto, procurar ir contrariando os fatores de crise. E procurar contrariar os fatores de crise como? Bom, em primeiro lugar, procurando dinamizar a cidade. E esse esforço é um esforço difícil, obviamente num contexto de quebra de receita pública elevada, mas aquilo que começámos por fazer no Terreiro do Paço e que fomos procurando alargar com o Arco da Rua Augusta, agora com o novo elevador que liga a Rua dos Fanqueiros ao Largo do Caldas e o elevador que liga o Largo do Caldas à Costa do Castelo. O que fomos procurando fazer com a dinamização de vários espaços públicos, desde os jardins aos diversos quiosques em diversas zonas da cidade, foram contribuindo bastante para que a vida da cidade fosse ganhando animação. E há um fator que é absolutamente crucial, que tem a ver com o turismo na cidade. Hoje está muito na moda, tenho visto alguns candidatos serem contra a multiplicação de hotéis na cidade de Lisboa. Como se fosse possível crescer na atração de turistas, instalando simplesmente terminal de cruzeiros para virem mais turistas, conquistando novas rotas ou novas companhias, como ainda hoje foi anunciado a criação de uma base da Ryanair também na cidade de Lisboa, e que esses novos turistas não precisam de novos hotéis para se poderem instalar. E o crescimento do turismo tem sido muito importante para a cidade e também para o comércio, porque em grande medida tem permitido compensar, de alguma forma, a perda de poder de compra dos cidadãos nacionais e tem alimentado
vários eixos comerciais. É evidente que há uma distância, há uma diferença muito grande entre o centro da cidade e as zonas residenciais da cidade. E se essa diferença já era muito grande há 6 anos, essa diferença tem-se vindo a acentuar. E nós temos de ter consciência, e eu partilho dessa ideia do que disse há bocado a Presidente da União, de que nós temos de olhar para a cidade como um todo. E aquilo que se tem procurado fazer no centro da cidade é o que temos de conseguir replicar no conjunto dos bairros da cidade. Houve uma experiência que se fez, e que eu acho que foi um resultado extremamente positivo, que tem a ver com a transformação da Duque d'Ávila. E um dos objetivos que nos fixámos, sob um programa que designámos uma praça em cada bairro, no fundo o que pretendemos é que em cada bairro exista uma zona, que pode ser praça, pode ser jardim, pode ser um largo, pode ser uma rua, mas que haja algum sítio onde possamos constituir como uma centralidade de convivialidade que ajude a estimular e a incentivar as relações no bairro e o comércio local e a restauração local. Isso eu acho que é um esforço que nós temos de ir fazendo bairro a bairro. E partilho do objetivo da União, que há um trabalho de urbanismo comercial a fazer. Embora eu veja o urbanismo comercial menos como uma forma de definir a contingentação do comércio ou do tipo de comércio, porque isso, mesmo não sendo um liberal, acredito que é o mercado que definirá que comércio e com que comércio é que é possível ter, mas acho que o que nos compete fazer é criar espaços onde haja condições para que o comércio exista e onde, de facto, a inter-relação com os consumidores se possa estabelecer. Nós temos, para além do turismo, que recuperar a população. Lisboa, entre 1961 e 2001, perdeu 400 mil habitantes. Não quer dizer que os senhores tenham perdido 400 mil clientes, porque muitos destes 400 mil habitantes continuaram a vir trabalhar diariamente a Lisboa e, pelo menos, parte das suas compras continuaram a fazer na cidade. Mas deixaram certamente de fazer nas zonas residenciais onde anteriormente faziam. E o grau de envelhecimento de parte importante da cidade alterou necessariamente também, significativamente, os hábitos de consumo dessa população. No sábado passado, numa ação de campanha, encontrei pela 3ª vez o mesmo comerciante que tem um pronto a vestir na estrada de Benfica, já quase a chegar à estrada da Maia. E é uma conversa que vamos mantendo, de campanha em campanha, sobre a evolução do mercado. E ele dizia uma coisa extremamente significativa, que era dizer, não, eu continuo aberto e continuo a vender. O que eu vendo agora é que vendo menos, não só porque as pessoas têm menos dinheiro, como que as pessoas precisam menos e vendo, sobretudo, coisas diferentes. Antes aqui viviam pessoas que eram advogadas, que trabalhavam nos bancos, nas companhias de seguro. Toda esta gente agora está reformada. Compravam pelo menos um fatinho por ano. Agora já não precisam de comprar mais fatinhos. Bom, no Natal comprou um pullover, comprou umas calças de ganga, mas deixaram de comprar um fatinho e isto alterou a natureza do comércio. E esta história é uma história replicável em dezenas, centenas, milhares de estabelecimentos comerciais da cidade. A diminuição do número de crianças, estou a olhar aqui para o Pedro Feist, certamente se refletiu na quebra da venda de brinquedos na cidade de Lisboa. E, portanto, há um desafio que temos em comum, que é o desafio de tornar a cidade uma cidade com mais pessoas a residirem. Com crianças que comprem brinquedos, com bancários que compram fatos e, portanto, o comércio possa renascer, como a cidade possa renascer. Os censos de 2011 dizem-nos uma coisa muito importante. É que, pela primeira vez, o número de famílias aumentou na cidade de Lisboa entre 2001 e 2011. Isto não acontecia desde 1961. Ainda não aumentaram o número de habitantes, o que, aliás, é natural, porque as famílias hoje são famílias de menor dimensão do que eram as famílias em 1961. Mas isso significa que há mais famílias, significa que o repovoamento da cidade parece ter-se iniciado. E o que nós temos de fazer
é conseguir acelerar este processo. Paradoxalmente, eu acho que a crise do crédito vem mudar de tal forma o paradigma de acesso à habitação que há aqui uma oportunidade importante para a cidade de Lisboa. Uma das razões pelas quais a cidade se foi despovoando nestes 40 anos é que o modelo de crescimento e do acesso à habitação foi alimentado basicamente pela facilidade com que o crédito financiava a construção nova e com que depois refinanciava aos compradores a compra de casa própria. E foi assim que durante várias décadas foi mais barato comprar uma casa num concelho limítrofe do que arrendar uma casa no centro da cidade. E assim foram partindo gerações, várias sucessivas gerações, para concelhos limítrofes. Quem partiu é difícil de regressar. Quem partiu é difícil de regressar. E eu creio que a esperança que podemos ter são nas novas gerações. Porque durante o futuro que nós podemos antever, o crédito não vai voltar a ser fácil. Não vai voltar a ser fácil para quem quer investir, mas também não vai ser fácil para quem quer construir de raiz ou para quem quer comprar a casa própria. Portanto, mais do que qualquer alteração da lei do arrendamento, a crise do crédito fez renascer o mercado de arrendamento. E o mercado de arrendamento vai se desenvolver, sobretudo, onde há casas devolutas. E se houve coisa que Lisboa gerou ao longo destes 40 anos, foi um enorme parque de casas que estão devolutas. Os censos de 2011 são, aliás, muito interessantes deste ponto de vista sobre o ciclo de vida da cidade. Em 2001, as freguesias mais envelhecidas eram as freguesias do centro histórico. Hoje, a freguesia de São Nicolau é a freguesia que apresenta maior índice de rejuvenescimento. E as freguesias mais envelhecidas quais são? São aquela sequência de São João de Deus, Alvalade, São João de Brito. É o conjunto daquelas freguesias que foram construídas nos anos 40 e 50, que as famílias se mudaram nessa época para lá e que cumpriram um ciclo. E cumpriram um ciclo. Ou estão a cumprir um ciclo. E esse ciclo de rejuvenescimento é um ciclo que está a verificar-se. Portanto, nós temos, em primeiro lugar, do meu ponto de vista, que apostar, efetivamente, na dinamização do mercado de arrendamento. Eu acho que isso está a acontecer. Basta abrir um jornal e ver que tipo de anúncios é que nos aparecem, fora aqueles que são impróprios para se verem. Na parte do imobiliário, o que é que temos? Hoje temos cada vez mais arrendamentos e cada vez menos compra e venda. Na cidade. Fora da cidade é um pouco diferente. E isso está a acontecer. E acho que o município pode ajudar a fazer isso. Nós, na mobilização dos fogos municipais, só nos programas que lançámos para jovens, foram cerca de 424 fogos que arrendámos com renda convencionada para jovens casais na cidade de Lisboa. E devemos criar, conjuntamente entre fogos municipais e fogos privados, bolsas de arrendamento em cada freguesia que ajudem a mobilizar e a trazer jovens para o centro da cidade. Nós temos de tornar a cidade atrativa. E se há algo importante que aconteça, é estabilizar o quadro fiscal da cidade. E o quadro fiscal da cidade significa que nós hoje temos a taxa de IRS mais baixa de toda a área metropolitana. Nós não temos consciência, mas para o ano, quando pagarmos os impostos, dos 5% da coleta que se destinam ao município, só vão vir 2,5%, porque os outros 2,5% vão ficar nas famílias. E isso significa a taxa de efetiva de IRS mais barata do conjunto da área metropolitana. O passe em Lisboa é o mais barato de todos os passes da área metropolitana. E o esforço que temos vindo a fazer da criação de 2.500 lugares nas creches e a abertura dos novos jardins de infância e da reabilitação das escolas contribuem para que a vida na cidade possa ser uma vida mais atrativa do que a vida nos concelhos limítrofes. E esse esforço é um esforço que tem que prosseguir. E temos que apostar muito na reabilitação urbana. E no próximo quadro de financiamento comunitário, nós temos uma oportunidade de ouro que não podemos desperdiçar.
é que pela primeira vez a União Europeia permite financiamentos de intervenções no edificado das cidades com dois objetivos: melhoria da eficiência energética e, por outro lado, reforço, medidas de prevenção das catástrofes naturais. Ora, a eficiência energética permite-nos financiar o investimento nas coberturas, nas fachadas e nos vãos, e sendo nós uma cidade de elevado risco sísmico, a prevenção de catástrofes permite financiar o reforço estrutural dos edifícios de forma a melhorar a sua resistência sísmica. E, portanto, com inteligência, nós podemos casar eficiência energética e resistência sísmica e ter um programa que financia grande parte da intervenção. Sim, não financia os interiores, é verdade, mas temos aqui uma base muito importante sobre o qual podemos construir este programa. Este programa, se o conseguirmos fazer com inteligência, podemos até permitir que o país receba mais fundos comunitários do que aqueles que recebe atualmente. Porque estas verbas que eu referi são as verbas do bolo nacional. Mas se nós conseguirmos mobilizar a universidade e as empresas para investigarem e inovarem, querem técnicas de aplicação, querem novos produtos, nós podemos ir buscar a um programa que não está no bolo nacional, que é o Programa Ciência, e que é hoje o programa com o maior volume de financiamento em toda a União Europeia, e que é um programa que Portugal utiliza pouco. Podemos ir utilizar verbas para a investigação e a inovação e o desenvolvimento de novos produtos, novas técnicas ou novas metodologias de aplicação dos produtos. A vereadora Helena Roseta tem vindo a conduzir um projeto no bairro da Boa Vista, que é exemplar desse ponto de vista, de requalificação do bairro com a utilização de novos materiais de revestimento exterior que melhoram o isolamento e, ao mesmo tempo, não é a oxigenação, a respiração, se pode dizer, do prédio, com uma tecnologia nacional, com a utilização de uma mistura de polímeros com cortiça e que é desenvolvida por uma empresa nacional com uma patente nacional. E exemplos desta natureza permitem-nos alavancar outros fundos para mobilizar para um programa desta natureza. E esta é uma oportunidade de ouro que não podemos desperdiçar e que pode contribuir muito para dinamizar toda a reabilitação urbana na cidade de Lisboa. E se o conseguirmos fazer, não vamos certamente em 4 anos recuperar os 400 mil habitantes. Porventura nunca recuperaremos 400 mil habitantes, porque tínhamos bem noção que grande parte desses 400 mil habitantes viviam em condições absolutamente miseráveis, em casas onde viviam 10 pessoas, em casas onde só cabem 2. Portanto, não vamos voltar a recuperar os 400 mil habitantes. Agora, podemos voltar, de facto, a crescer de uma forma sustentável. E esse crescimento é absolutamente necessário para a sustentabilidade da cidade. E nessa sustentabilidade da cidade está também a sustentabilidade do comércio. Eu não quero com isso desvalorizar a importância do turismo. Insisto, é muito importante o turismo. Mas não podemos viver só com o dinheiro dos outros, nem podemos viver só com os outros que nos visitam. Nós temos que viver com uma cidade que é capaz de crescer sobre si própria. E, de facto, esta é a oportunidade para o podermos conseguir fazer. Quanto ao resto, há coisas que nós podemos e devemos fazer. Uma coisa que temos de fazer é claramente continuar a apostar na melhoria do espaço público na cidade de Lisboa. E há um tema muito importante para a melhoria da qualidade do espaço público na cidade de Lisboa, que tem a ver com a limpeza urbana. Esse, eu estou convencido que é a queixa mais transversal que se ouve do Terreiro do Paço à Meixoeira e de Belém ao Parque das Nações. A limpeza da cidade. E quanto à limpeza da cidade, eu estou convencido que quando começarmos em janeiro a aplicar uma das reformas mais importantes que foi preparada neste mandato, nós vamos começar a ter efeitos práticos na melhoria da lavagem e da varredura das ruas. Uma das reformas mais profundas que fizemos teve a ver com a reforma das freguesias. E em Lisboa, ao contrário do que aconteceu no resto do país, não nos limitámos a juntar freguesias vizinhas numa nova freguesia. O que se fez foi um programa de descentralização muito forte de competências da Câmara para as freguesias.
Competências que a proximidade permite exercer aquelas competências com maior eficiência. Um dos casos é a lavagem e a varredura das ruas. E eu não tenho a menor das dúvidas que quando a lavagem e a varredura das ruas passar a depender da Junta, que está próximo do problema, assim como a manutenção da calçada e a manutenção do lancil e o candeeiro que está apagado e a árvore que é preciso ser podada, a proximidade do Presidente da Junta vai ser um fator de melhoria muito grande da qualidade do serviço. Da qualidade do serviço e da gestão do pessoal. Porque as pessoas muitas vezes dizem, quando eu vou a algum sítio, se o Presidente devia vir cá todos os meses, porque sempre que cá vem cá lavar as ruas antes. E eu não tenho dúvidas, tantas pessoas me dizem isto, que de facto deve ter este poder milagreiro de produzir a lavagem das ruas quando se sabe que vai haver a aparição do Presidente. A transferência dessa competência da Câmara para a Junta vai devolver ao Presidente da Junta esse poder milagreiro com muito mais proximidade e com muito mais frequência. E isso é fundamental para melhorar a qualidade do espaço público. Em segundo lugar, há outra grande melhoria que temos de introduzir. Eu sei que é um tema polémico, mas temos que o enfrentar com coragem, porque é hoje um dos fatores mais importantes para a qualidade do espaço público na cidade de Lisboa, que tem a ver com a qualidade dos nossos pavimentos. Todos nós achamos a calçada algo precioso. Temos aqui, precisamente, estamos a jantar, aqui num átrio, que tem um belíssimo exemplo da calçada artística da cidade de Lisboa. E a calçada artística é uma marca identitária da cidade. Seria irreconhecível o Rossio sem o ondulado da calçada e é algo que temos de saber preservar. Mas temos que ser sinceros connosco próprios que a calçada é o pavimento mais incómodo em que alguma vez já andamos. E, portanto, nós devemos saber delimitar muito bem onde é que a calçada deve ser utilizada e onde é que não deve ser utilizada a calçada. E não vale a pena nós, homens, fazermos aquela coisa, dizer, sim, a minha mulher queixa-se muito por causa dos saltos, porque a verdade é que nós só não nos queixamos porque somos homens e, portanto, ouvimos dizer em pequeninos que não nos devemos queixar. Mas a verdade é que já escorregámos muito mais vezes na calçada do que as nossas mulheres se queixaram da utilização dos saltos na calçada. A calçada é, de facto, incómoda. E nós temos que saber preservar onde é preciso preservar e temos que a alterar onde ela deve ser alterada. Nós temos feito algumas experiências que têm corrido bem. Temos feito experiências de mistura da pedra calcária com outro tipo de pedra. Naquela curva da Rua Garrete para a Rua Nova do Almada, que deve ser a curva onde mais gente já escorregou nesta cidade de Lisboa, nós agora misturamos o tipo de pedras e diminuiu, aumentou o atrito e hoje é mais difícil escorregar. Não é cómodo, mas é mais difícil escorregar. Fizemos o mesmo na calçada de Sacramento, de um dos lados, e fizemos em parte já da calçada do Combro. E esse é um modelo que pode funcionar. Fizemos agora uma nova experiência na Rua da Vitória, de termos parte calçada e parte lajedo, e tenho a certeza que as pessoas vão apreciar o conforto do lajedo. Mas há outro tipo de pavimentos que temos de saber utilizar. E a lei coloca-nos aqui um desafio enorme, mas que é também uma oportunidade de mudança. A lei obriga-nos a todos, nós, cidade, e aos senhores comerciantes também, convém registarem isso para os vossos estabelecimentos, a que até 2017 adaptemos quer o acesso aos estabelecimentos, quer a circulação na via pública, a podermos ser totalmente espaços acessíveis. Espaços acessíveis a pessoas invisuais, espaços acessíveis a quem circula em cadeira de rodas, a quem tem mobilidade reduzida e a todos. E isto é uma oportunidade muito grande para nós executarmos um plano que foi desenhado ao longo deste mandato e que está neste momento a concluir a discussão pública, que é o Plano de Acessibilidade Pedonal, que é mais um dos planos que consta da Estratégia Lisboa 2020 e que queremos candidatar aos fundos comunitários. E que, no fundo, visa eliminar tudo o que são obstáculos físicos à circulação de invisuais, a criar pavimentos que sejam cómodos e seguros, de forma a que
todos possam circular com conforto na cidade. E este é um grande desafio relativamente às pessoas idosas. Todos nós falamos dos idosos isolados. Isso tem múltiplas causas, desde familiares a outras, mas há uma muito importante. É que muitos dos nossos idosos estão isolados desde logo porque têm medo de sair à rua e de não andarem com segurança nos passeios da cidade de Lisboa. Nós não podemos mudar as famílias, mas podemos criar pavimentos onde todos, idosos ou não idosos, possam sentir em segurança para pôr o pé, sem risco, sem ter o medo de constantemente poderem ter o risco de cair. Portanto, para além da atração de população, para além da melhoria da qualidade do espaço público, nestas várias dimensões, nós depois temos de trabalhar diretamente com o comércio. E temos de trabalhar com o comércio, eu acho, com maior, não só com o ACS, mas fazer como temos feito ultimamente, e acho corrido bem, com o ACS e com as associações das diferentes zonas comerciais. Porque, de facto, é possível e útil desenvolver projetos próprios para as diferentes zonas comerciais. Porque o comércio não é todo igual, porque a dinâmica comercial não é toda a mesma. Certamente, por alguma razão, todos os dias abrem novas lojas de luxo na Avenida da Liberdade e todos os dias fecham vários estabelecimentos comerciais em várias outras zonas da cidade. Portanto, nós temos que ter programas de dinamização comercial ajustados e focalizados para cada zona comercial. As experiências que temos feito têm corrido bem. A mais recente, não é cronologicamente, mas a zona onde mais recentemente se organizaram eventos foi naquele eixo entre a Guerra Junqueiro e parte da Avenida de Roma, e foi um grande sucesso e uma boa demonstração de como é muito útil para, aliás, ajudar a restabelecer uma relação entre o comércio e os moradores. E essa iniciativa, aliás, foi uma iniciativa particularmente interessante, porque o impulso foi, sobretudo, dos comerciantes da Guerra Junqueiro, e que reagiram a uma série de notícias televisivas que anunciavam a morte do comércio na Guerra Junqueiro, com base no encerramento de algumas lojas de cadeias internacionais, como a Zara e outras, que na sua política comercial decidiram sair da rua e ir para o interior dos centros comerciais. E os comerciantes disseram não. Os que estavam não. Nós temos que mostrar que a Guerra Junqueiro está viva, que existe, que há aqui comércio e vamos fazer. E tomaram a iniciativa. Foi uma experiência extremamente interessante e acho que podemos e devemos prosseguir essa matéria. O mesmo se diga relativamente aos mercados municipais, que têm dinâmicas completamente diferentes uns dos outros. Há alguns que, felizmente, se mantêm pujantes, são referências e continuam a crescer as vendas e continuam a atrair pessoas vindas de toda a cidade e não só do bairro para irem lá. Há outros mais de bairro e que também funcionam muito bem, e depois há uns outros que funcionam mesmo muito mal, e há aqueles que só não estão mortos porque ainda ninguém lhes passou a certidão de óbito, mas que verdadeiramente morreram. E eu acho que nós temos que perceber porquê e temos que encontrar as dinâmicas certas para cada um desse tipo de mercados. E temos que encontrar novas formas de gestão dos mercados municipais. Há um desafio que eu várias vezes fui provocatoriamente lançando ali à senhora Presidente da Associação dos Mercados, e como este é o último mandato que eu posso fazer, espero que não me deixem eu ir embora sem fazermos pelo menos a primeira experiência. Mas há algo que eu acredito sinceramente, é que não há ninguém melhor para gerir os mercados do que os comerciantes. Eu posso saber fazer várias coisas. Agora, há uma coisa que eu não sei é comerciar. Não sei vender nada, nem quero ir aprender, nem quero ir tentar. Agora, os comerciantes, por natureza, sabem. E eu acho que ninguém melhor do que eles poderiam gerir os mercados. É um modelo, por exemplo, que eu vi, toda a gente fala muito dos modelos espanhóis, e foi, por exemplo, o modelo que eu vi em Espanha. A Câmara construiu as instalações e a senhoria cobra uma renda. Mas
Mas depois, quem gera o mercado são as associações dos comerciantes. E a Câmara não impõe o horário, e a Câmara não condiciona o horário do comerciante, a saber se pode ou não pode pagar horas extraordinárias ao fiscal. A Câmara não produz gelo e vende gelo aos mercados. Essa é uma coisa que deve vir da Idade Média, essa coisa da Câmara produzir gelo e vender o gelo, aos comerciantes, que é uma atividade extraordinária que a Câmara Municipal de Lisboa se dedica, é produtora de gelo. É ou não é? É, pois. E vende o gelo ao quilo. Bom, e de facto, eu não vejo que seja a vocação da Câmara produzir gelo e não vejo que seja a vocação da Câmara gerir os mercados. Acho que a Câmara deve ser a proprietária, mas deve confiar aos comerciantes a gestão do mercado. Porque os comerciantes é que também conhecem a sua clientela. Eu estou convencido que grande parte dos mercados não funcionam porque têm um horário absolutamente desajustado ao horário da clientela. E o horário da clientela também muda muito de bairro para bairro. Num bairro onde já há muitas pessoas reformadas, porventura, o horário matinal continua a ser bom. Num bairro onde há muitos ativos, porventura, o mercado só pode funcionar nas pontas, porque durante o resto do período só para a restauração. Porque não há quem possa ir lá fazer compras, porque não tem horário para poder ir fazer as compras. Ora, esse ajustamento é incompatível com a fixação, desde logo, de um horário universal para toda a cidade. Portanto, eu acho que esta experiência, estou a ver ali a Luísa ao fundo, espero que não me deixe ir embora, pois, aliás, não sei se percebeu o truque. É que tem que me ajudar a reeleger para eu não me ir embora antes de 29, está a ver? Pronto, foi só um truque, não é? Pronto, portanto, tem que me reeleger para cumprir a sua promessa, mas não me pode deixar ir embora sem fazermos essa experiência. Não digo para fazermos logo em todos os mercados, mas vamos escolher um mercado onde possamos começar a fazer essa experiência, porque eu, pessoalmente, estou convencido que vale a pena fazer. Se funcionou nos outros sítios, porque é que não há de funcionar? Porque é que não há de funcionar? Porque é que não há de funcionar aqui? E, portanto, não quero arrastar muito mais e dizer que agradeço este convite. Acho que é bom o conjunto da cidade ter objetivos estratégicos comuns. Há certamente múltiplos caminhos para chegar a esses objetivos, como há múltiplos caminhos para chegar a Roma. O que é importante é sabermos por onde queremos ir e continuarmos a remar nesse sentido. Porque, sobretudo, em épocas como estas de crise, a pior coisa que há para fazer é andarmos sem rumo ou andarmos com avanços e recuos. Acho que é preciso prosseguir este trabalho com a União, com os diferentes associados da União e com a consciência que só ajudando-nos mutuamente, em parceria, é que podemos levar Lisboa para a frente e, levando Lisboa para a frente, ajudar também o comércio a enfrentar esta crise, a vencer esta crise e a florescer depois da crise. Isso é aquilo que eu acho que todos temos de trabalhar para conseguir fazer. Muito obrigado.